Boa tarde, meus caríssimos irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para as nossas reflexões, nossos estudos. Vamos primeiro fazer a nossa oração. Obrigado, Deus, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigada, Jesus, por todos os ensinamentos que deixaste e que são tão úteis na nossa vida, tão importantes para a nossa evolução. Obrigado aos mentores da casa, lá Espírito Aurora de Luz. Obrigado ao nosso mentor. Obrigada aos anjos protetores. Obrigada aos espíritos que nos intuem. E também muito obrigado para aqueles que vêm estudar conosco. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar de um livro muito importante dentro da doutrina, que chama-se O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse livro foi escrito por Leon Denis. E Leon Denis é considerado o apóstolo do Espiritismo. Então, devido à importância dele dentro do Espiritismo, nós vamos, antes de falarmos sobre um capítulo do livro, nós vamos também comentar sobre a vida deste homem que foi um exemplo para todos nós, né? Então, Leon Denis, ele nasceu em 1º de janeiro de 1846 em Foulques, na França. E ele faleceu dia 12 de 4 de 1927, com 81 anos, em Tours, né? Então ele viveu a maior parte da vida dele em Tours, né? Por isso que muitas biografias aparecem Tours como a cidade natal dele, né? Ele, desde criança, já mostrou ser uma criança diferente. Ele era um menino que gostava muito de ler. Ele devorava livros. Ele era praticamente um autodidata, né? Desde pequeno. E assim continuou de adulto, né? E a família era muito pobre. Então, devido a isso, ele teve que largar os estudos muito cedo. E fez aquele curso básico, né? Mas ele não parou de estudar, né? Estudava, lia muito à luz das velas e ele fazia de tudo para adquirir o conhecimento e tinha sede de conhecimento, né? E graças ao emprego que ele arrumou, ele conseguiu, depois de um tempo, né? Esse emprego que era de tipo um representante comercial de uma indústria de couro, um lugar que trabalhava com couro. E ele tinha que viajar em várias cidades, vários países. E isso foi muito bom, porque ele, em cada lugar que ele ia, que ele ficava, ele tentava passar a cultura para aquele lugar. Ele abria bibliotecas. Então ele tinha aquela vontade também de passar o conhecimento, não só adquirir para ele, mas também passar para as pessoas, né? E quando ele tinha 18 anos, ele estava passando em frente a uma livraria e chamou-lhe a atenção, né, um livro que tinha como título O Livro dos Espíritos. Estava sendo lançado, escrito por Allan Kardec. Isso em 1857. E aquilo chamou a atenção. Ele entrou na livraria, comprou o livro e devorou o livro. Ficou maravilhado. E sobre isso, ele tem uns 3 comentários que eu consegui encontrar a respeito do livro. Ele disse assim: nele encontrei a solução clara, completa e lógica acerca dos problemas universais. Ele também escreve: a minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. Então, nesses 3 comentários, nós observamos que ele ficou extasiado pelo livro. Aquele livro trouxe as respostas que o espírito dele precisava. E que, na verdade, essas respostas já estavam contidas, né? Porque se nós formos nos aprofundar, nós vamos perceber que ele foi... ele agora era contemporâneo de Allan Kardec, mas foi também uma outra encarnação, quando Allan Kardec era um druida, né? Druida é um sacerdote celta. O Leon Denis
também foi contemporâneo daquela época dele. No caso, o Leon Denis, ele tinha uma outra descrição. Ele era um bardo. Bardo era o médium naquela época, porque ele era aquele que escrevia sobre inspiração, que cantava, fazia trovas, e eles conviveram naquela encarnação já juntos, né? E então também tinha esse conhecimento já de uma encarnação anterior, né? Da civilização celta, né? E ele ele tinha como mentor, 2 mentores, a Joana d'Arc, que até ele escreveu uma obra sobre ela, Joana d'Arc, a médium, e também ele tinha o Jerônimo de Praga. Esse Jerônimo de Praga também foi um espírito que, na encarnação dele celta, juntamente com Allan Kardec, também conviveu exatamente com eles, né? Inclusive o Allan Kardec e o Leon Denis, nessa encarnação, eles eles foram mortos pela Inquisição, porque eles já iam contra tudo aquilo que era pregado, né? Tudo aquilo que era tido como que era o normal, eles já não aceitavam, né? Eles já tinham uma mente muito mais aberta para a espiritualidade, não aceitavam certas coisas, achavam que deveria todo mundo ter acesso à Bíblia, eles eram, vamos dizer assim, os revolucionários, né? E a gente vê que o Leon Denis, ele começou a divulgar o espiritismo porque também ele começou a viajar muito, né? Com o emprego que ele tinha quando ele era mais moço. Esse emprego que ele arrumou, ele é tipo assim, um representante de couro, ele tinha que viajar muito. E nesses lugares em que ele viajava, lógico, ele continuava estudando, mas ele também procurava abrir bibliotecas, levar a cultura. Ele queria não só ter a cultura para si, como ele era autodidata, mas ele queria também levar a cultura para as outras pessoas, né? E assim, ele também dava muito valor à natureza. Ele gostava muito de ficar no meio da natureza e fazer uma introspecção, ficar quieto, como se fosse uma meditação, e ali ele sentia a presença de Deus. Ali ele diz que entrou em contato com Deus. Então muitas vezes a gente tem chance de fazer isso, ir para um lugar onde tem muito verde, ou tem muita natureza, ou tem uma praia, e ficar ali introspectivo, fazendo uma meditação. Então, se a meditação já é um benefício quando a gente faz dentro de casa, agora vocês imaginem fazer no meio da natureza. Como que a gente vai se sentir? É uma coisa assim inexplicável, né? Ele já gostava de fazer isso. Então ele foi um divulgador do espiritismo porque também teve essa chance de viajar. Viajou pelo país, viajou também até fora do país, né? E ele foi citado no livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo que chama-se Bezerra de Menezes, porque ele fez parte da equipe, né? Da equipe que tratou da parte filosófica da obra de Kardec, porque ele era um filósofo autodidata, ele era conferencista, ele era também desenhista, ele dava muito valor à arte, né? Tanto é que ele escreveu um livro, Espiritismo e Arte, e uma sumidade, né? Assim, ele conseguiu ser vamos dizer assim, um contemporâneo do Kardec, mas um que ajudou muito na doutrina, né? Na divulgação dessa doutrina e desse lado filosófico. Ele ficou incumbido dessa parte, né? Ele escreveu as seguintes obras. Ele escreveu, como eu já falei, a Joana d'Arc, a médium, que é referente à mentora dele. Ele escreveu também No Invisível, Depois da Morte, esse que eu vou
comentar com vocês um capítulo, o poder do destino do ser e da dor, né, que é o carro-chefe dele. Ele escreveu também o porquê da vida, ele escreveu sobrevivência, além a sobrevivência do ser, e escreveu o grande enigma, né? O Allan Kardec, Allan Kardec também, né? Mas o Leon Denis, ele é um exemplo para todos nós. É o tipo de pessoa que, sem chance nenhuma, né, na vida, conseguiu, pela vontade, fazer tudo que ele estava planejando. Como? Divulgar o espiritismo, divulgar cultura, escrever livros, fazer conferências, congressos. Inclusive, ele recebeu Kardec na cidade dele. Quando Kardec foi visitar Tours, né? Ele foi lá para homenageá-lo. E ele participou de 6 congressos, 3 espiritualistas e 3 espíritas, né? Mas, como é que foi que aconteceu dele entrar em contato com tudo isso, né? Ele, com 18 anos, ele estava passando em frente a uma livraria, e nessa livraria chamou-lhe a atenção o livro com o título O Livro dos Espíritos. Ele estava sendo lançado nesse ano, em 1857, e ele ficou encantado com o livro. Ele, lógico, quis adquiri-lo, né? E quando ele adquiriu este livro, ele leu o livro, devorou, e ele ficou impressionado com o conteúdo que aquele livro tinha. E aqui tem três frases que ele falou a respeito do livro. Eu vou ler para vocês. Nele encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. Também escreveu: a minha convicção tornou-se firme. Também escreveu: a teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. Então ele ficou encantado com este livro, né, do Allan Kardec. Ele conseguiu obter todas as respostas. E nós sabemos que nós que seguimos a doutrina espírita, quando nós estudamos o livro dos espíritos, e a gente tem que estudar a vida inteira, porque cada vez que nós retornamos o estudo, cada vez que nós lemos outra questão, a gente vê que a gente parece que tem uma visão mais ampliada, cada vez a nossa visão amplia mais. Naquele momento que a gente está entendendo mais, porque a gente já está estudando outros livros, e aí a gente novamente retorna no livro dos Espíritos e a gente vê que a gente havia aprendido alguma coisa, mas que vai ampliando o conhecimento. Ele está sempre ampliando o conhecimento e deve estar sempre sendo estudado, porque ele é maravilhoso. Ele tem tudo que imaginar que a gente tem dúvida, ali tem a resposta. É um livro importantíssimo para que nós possamos entender a vida de maneira geral. Por que viemos, por que estamos aqui, para onde nós vamos, né? E de onde nós viemos. Muito, muito interessante. Agora, nós vamos entrar propriamente no livro O Problema do Destino, do ser, do destino e da dor. Este livro, nós vamos pegar apenas um assunto que eu quero comentar com vocês exatamente por causa da vida do Leon Denis e de outros com semelhante história semelhante. Nós temos pessoas que têm a vontade muito exacerbada e eles conseguem superação, se superam. Então nós temos muitos exemplos. Eu vou citar alguns aqui, conhecido de vocês. Nós temos Machado de Assis, família pobre também, mãe lavadeira, criado sem o pai, epilético, né? E autodidata. Conseguiu ser um gênio dentro da literatura brasileira, dos melhores escritores
da literatura brasileira. E na mesma situação do Leon Denis, né? Beethoven, foi a vontade de Beethoven? Continuar compondo, perdeu a audição, mas continuou sua obra. E Leon Denis continuou estudando, já com mais idade, ficou cego, mas aí ele aprendeu braille. E não é porque ele estava assim nessa condição que ele não teve a vontade, né, de continuar a estudar, a melhorar-se. Então, a vontade, ela é o que nos impulsiona para nós melhorarmos em tudo. Sem vontade, não existe, vamos dizer assim, pretensões, não existe esperança, não existe, você não enxerga além, né? A vontade que faz nós melhorarmos, né? Então, no livro do Leon Denis, nós vamos ver na terceira parte, neste livro que eu falo que é o carro-chefe, né, do nosso escritor, o problema do ser, do destino e da dor. Vocês vão enxergar porque a letra fica ao contrário, né? Mas é só para olhar um pouquinho a capa. Talvez essa edição não é tão nova, penso que não é, porque eu já tenho há muitos anos esse livro. Deve ter uma mais atual, mas vale muito a pena comprar as obras dele e ler, porque quem gosta muito dessa parte filosófica, né, da doutrina, ele é filósofo autodidata, né? Então aqui ele fala que a felicidade, a causa da felicidade não se acha num espaço fora da nós. A causa da felicidade, ela está dentro de nós, nas profundezas da nossa alma. E isto já foi ensinado por Jesus quando ele falou a máxima: o reino dos céus está dentro de vós. Isto é uma verdade. Isto não é só pregado pelo cristianismo, por Jesus. É pregado também em outras doutrinas, como tem aqui, cita os Vedas. Tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. A gente não conhece esse amigo que nós temos, que faz com que nós consigamos tudo, né? Nós não imaginamos. E depois também nós temos aqui outra afirmativa do povo persa, que ele diz assim: vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. Né? A gente tem uma riqueza, mas a gente nem sabe, a gente nem utiliza essa riqueza, né? E para isso a gente precisa olhar atentamente lá para nós, lá no fundo da nossa alma. Nós meditarmos, nós ficarmos introspectivos, nós deixarmos tudo que é externo, ficarmos interiorizados, para nós nos conhecermos. O autoconhecimento é tudo. Primeiro a gente precisa se autoconhecer. E uma maneira disso é a gente silenciar. Silenciar para o mundo externo. Silenciar para o barulho, que hoje em dia, né, é o que a gente mais tem, né? É o barulho. Mas nós temos que sair desse agito e ficarmos ali em contato com o divino. É nesse contato com o divino que nós vamos buscar as ferramentas para melhorar a nossa vida em tudo que nós pretendemos. Porque o querer é poder, né? E há em toda a alma humana 2 centros de ação e expressão. Uma delas está circunscrita à outra. Mas a primeira é o eu. O eu tem suas paixões, suas fraquezas, sua insuficiência. E quem só fica em volta dele e não trabalha a outra parte, que nós vamos falar qual que vai passar por muitos males e provações, que é o exterior. Valorizar somente o exterior.
O outro é interna, profunda, imutável e ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, é o templo de Deus. Então, esta aí é a parte espiritual que nós temos que dar muito valor, né? Porque ela vai nos completar, ela vai nos tornar capaz de nós trabalharmos melhor para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima. É só pela maneira crescente do Espírito Divino em nós que chegamos a vencer o eu, aquele eu egoísta, aquele eu que não vê o outro, aquele eu que está preocupado somente com as coisas materiais. Então, aqueles bens que enferrujam, né, como diz, a traça come, os bens eternos não estão nas coisas materiais, naquilo que nós achamos que tem tanto valor. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Então a vontade está em tudo, né? Por isso que esse capítulo deu tanta importância à vontade, chamando como potência da alma. É uma das potências da alma, mas é a que vai fazer a diferença. É preciso saber concentrar as influências superiores. Nós temos que estar sempre em contato com o superior, com Deus, se conectar, né? Os espíritos elevados, eles veem outros pensamentos, então eles já têm mais controle, né, sobre tudo, porque eles, os pensamentos do espírito puro são harmoniosos, né, e nós ainda não chegamos nesse patamar. Então o nosso pensamento tem que ser controlado, tem que ser dominado, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos, né? A vontade é a maior de todas as potências e a sua ação é comparável a um ímã, né? O princípio de evolução não está na matéria, está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem invisível, que a gente não vê, das coisas ou nas coisas visíveis também. E também ela tanto está na situação de sono ou de vigília. Se a gente tiver o hábito de estar sempre trabalhando com a vontade em nossa vida, é uma coisa automática. Ela vai estar sempre presente em todas as situações que nós precisarmos. O que se dá com a vontade, ela pode agir tanto no sono como na vigília, como eu falei. Vou repetindo. No sono também, a vontade. Minha vontade, quando eu durmo, eu peço a Deus, eu peço aos espíritos que me levem para um lugar que eu possa trabalhar e estudar durante o sono. Tem aquela força de vontade, de querer melhorar quando eu estou também dormindo, né? Não só na vigília. E na vigília, idem também. Peço a Deus que me dê vontade de lutar pela vida, de não desanimar, de não ser pessimista, de não querer ficar trancado num quarto, chorando, de não querer não viver, de não ter mais vontade de viver. Entendem? Quem tem depressão, quem quer se suicidar, não tem mais vontade de viver. Por quê? Porque a vontade tem que ser treinada desde criança. Vontade de quê? Como Leon Denis, vontade de estudar, vontade de melhorar, vontade de trabalhar, vontade de servir, vontade de ser caridoso, vontade de somente trabalhar com coisas boas, pensamentos bons, vontade de ter pensamentos bons, vontade de ter saúde. Mas você vai dizer, mas quem que não tem vontade de ter saúde? Não, tem gente que não tem vontade de ter saúde. Eu quero ser doente, porque isso está me dando lucro. Enquanto eu estou doente, alguém cuida de mim, eu tenho atenção, eu tenho vontade de ficar doente. É uma opção. Mas a vontade mesmo, ela tem que ser trabalhada no positivo. Porque só assim nós vamos conseguir o melhor para a nossa vida. E também melhor para a vida do outro. Porque nós também vamos ajudar o outro. Se eu tenho vontade de sair
e dar um prato de sopa, uma pessoa que está passando fome, eu não estou beneficiando o próximo. Estou beneficiando o próximo a mim mesmo, porque eu estou fazendo a caridade. E sem caridade não há salvação, vocês sabem disso, né? Essa máxima está já muito trabalhada dentro da doutrina. É uma das principais coisas que nós temos que fazer, a caridade. Qualquer tipo de caridade, mas ela é muito importante, né? E nós temos assim, como exemplo da vontade, que o Leon Denis cita aqui, o povo japonês, por tudo que eles passaram, né? Pela guerra, pelos terremotos, e é um povo que tem uma vontade de superar, de superação, que são exemplos, né? Eles têm uma superação diante eles têm uma energia mental muito grande que eles conseguem vencer, desprezar a dor. Não dá tanta importância à morte, assim, no sentido negativo, né? E trabalhar de reerguer um país, né? Nós temos também os hindus, que trabalham com essa vontade, né, de dominar a dor. Como? Deitando na cama de pregos. Não domina a dor. Passar descalço em cima de brasas. Isso não é dominar a dor? Mas para como é que ele consegue? Por causa da vontade. A vontade de dominar aquilo que está ali prejudicando. Em todos os sentidos. Às vezes até no lado emocional. Vontade de melhorar. Eu quero melhorar em tudo. Eu tenho essa vontade. Mas a vontade é um hábito que se cria. Por positivo. Né? Vamos falar da vontade positiva. Então, o poder da vontade é ilimitado. É ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer suas forças na razão dos seus esforços. Então, ele vai ver um resultado. Quanto mais vontade, né? As nações que foram mais firmes, mais tenazes, que vão aos poucos predominando sobre as outras. Por quê? Porque mostram que têm a vontade de progredir, de melhorar. Quando o seu pensamento se puser com a lei divina, de acordo com a lei divina, a gente vai conseguir, através da vontade, entender aquela máxima. A fé transporta as montanhas, né? Até a cura física, né? A cura emocional. Eu estou com vontade de melhorar. Estou com vontade de acreditar. Estou com vontade de ter fé. A minha fé, ela tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Não precisa muito, né? Ter uma vontade para ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda não é muito, né? Então, a fé, ela impulsiona. Ela faz a gente progredir, né? Aqui tem um livro dele dizendo assim: dirigir incessantemente, aqui é um conselho que ele dá, dirigir incessantemente vosso pensamento para esta verdade, que podeis vir a ser o que quiserdes, e sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Se emanam as forças magnéticas, nós podemos fazer a cura. Jesus não fez curas. Jesus nos exemplificou. Ele tinha vontade de curar as pessoas. Ele usou o recurso que ele tinha, o conhecimento que ele tinha para a cura. Como nós também podemos ficarmos doentes pela nossa mente. Se nós podemos ficar doentes, se nós fazemos a doença em nós, por que nós não podemos fazer a cura em nós? Não é? Se ele dizia que nós poderíamos fazer o que ele fazia, o que significa isso?
que nós não sabemos o poder que nós temos, porque a nossa vontade é muito fraca, né? Nós somos dominados por negativismo, por inseguranças, por medos, por vários sentimentos negativos que nos tiram a força, a energia. Agora eu vou ler para vocês, para a gente encerrar, a questão 909 do Livro dos Espíritos diz assim: o homem sempre poderia vencer suas más tendências utilizando seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pequenos esforços. O que lhe falta é a vontade. Então até o Livro dos Espíritos cita a vontade, como ela é importante na nossa vida. E para encerrar, vou ler duas máximas, um de Santo Agostinho e outro de Bezerra de Menezes, tá? O Santo Agostinho fala no sentido, assim, mais emocional, né? E o Bezerra fala mais no sentido físico, né? Aquele que tem vontade séria de se melhorar deve examinar sua consciência e arrancar de si mesmo as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Isso aqui lembra, né? Aquela coisa do bom espírita, né? Ele luta contra as más tendências. Então essa parte aí fala mais da parte emocional, espiritual, né? E agora a do Bezerra de Menezes. Não ouvides, quer dizer, não esqueça, que basicamente toda cura depende da movimentação da vontade do próprio enfermo, sem cujo concurso determinante ela não ocorrerá. Bezerra de Menezes. Isso entra naquela máxima de Jesus que fala: a tua fé te curou, porque ele fazia a cura, mas se a pessoa não estivesse pronta, não estivesse aceitando a cura, né, ela não conseguiria curar. Ou então ela conseguiria curar-se naquele momento e logo após ela voltaria a ficar doente de novo, né? Que ele fala assim: não peques mais. Quer dizer, não faça o que você estava fazendo, não continue fazendo o que você estava fazendo, porque aí a sua cura vai ter um tempo, depois volta tudo, não é? E esses ensinamentos de Jesus são para todos nós como um guia, que nós temos como conseguir, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, fazer com que nós tenhamos vontade de sermos melhor, para tentarmos fazer este mundo melhor. Se cada um de nós fizer a sua parte, todos juntos, né, o mundo será melhor. Tem que depender de cada um, né? Então, meus irmãos, vamos encerrar as nossas reflexões e que nós possamos continuar estudando as obras que fazem parte desse arsenal de conhecimento maravilhoso para a nossa vida, né? Então, nós temos muitos autores maravilhosos. E o apóstolo da doutrina, né, o apóstolo do espiritismo, Leon Denis, é um deles. Vale muito a pena a leitura de seus livros. E vamos encerrar com uma oração. Agradecemos a Deus por este momento, a Jesus, nosso irmão maior, a nossa casa, Lar Espírita Aurora de Luz, por dar essa oportunidade de nós refletirmos, conversarmos, e aos espíritos que são protetores, que nos intuem, aos nossos mentores e aqueles espíritos que também vêm para também esclarecer-se um pouquinho. Graças a Deus e graças a Jesus.